o doutor Fabiano, ele é sócio no Rocha Calderon, Advogados Associados, é bacharel em Direito pela Universidade Metropolitanas Unidas, a FMU, possui MBA em Direito Empresarial para docência e ensino superior, na GV, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho pela PUC, e em Direito do Trabalho Europeu pela Universidade de Roma, Tor Vergata, é mestre em Direito pela PUC, São Paulo, advogado, sócio do escritório Rocha Calderon, advogado associado desde 2011, consultor jurídico, especialista em Direito do Trabalho Empresarial, prestando serviços técnicos e profissionais de assessoria e consultoria jurídica, é professor dos cursos de pós-graduação e extensão em Direito Empresarial do IBMEC, nos cursos de pós-graduação Lato Sensu, especialização em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho na Universidade Metodista de Piracicaba, na Escola Superior de Advocacia ESA São Paulo, e nos cursos de graduação em Direito da Faculdade Integral Cantareira. Ele é também membro da Comissão Especial de Direito Bancário da Ordem de Advogados, da OAB, é diretor acadêmico no Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas e Ciências Políticas e Jurídicas, o IPOJU, e autor de Flexibilização do Direito do Trabalho, negociado e legislado, da editora LZN, dos créditos trabalhistas da nova lei de falências, da editora também LZN. Sem mais delongas, já passo a palavra aqui para o doutor Fabiano iniciar a sua apresentação. E, doutor Fabiano, a bola está com você. Seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Evandro. Quero agradecê-lo novamente pelo convite, cumprimentá-lo pela excelência do evento. Também estendo aqui ao nosso professor, o amigo Solon. Sempre um prazer enorme ouvi-lo falar. Obrigado. Aula. Fiz questão de separar um tempo aqui para que eu conseguisse acompanhar toda a sua apresentação. Então, mais uma vez, com a naturalidade e espontaneidade que eles são inerentes, você nos traz aqui uma série de reflexões extremamente importantes. Sinto, que o nosso evento não seja presencial, como tivemos a oportunidade de fazê-lo da última vez, lá no Maxud, com todos os cuidados e atenções que o momento exige. A Central é muito cuidadosa sobre esse aspecto, e foi ali um espaço, uma oportunidade para rever muita gente querida, que nós encontramos nesses eventos e que também frequentam lá as nossas comissões no próprio IPOJUR, que o Evandro bem lembrou aí, que é um dos apoiadores aqui do nosso fórum. Estou vendo alguns nomes aqui bastante conhecidos e de pessoas também que merecem todo o nosso destaque. O assunto que eu enfrentarei é algo extremamente novo, complexo e completamente ainda nebuloso, cercado de incertezas, de indefinições e de inseguranças. E por isso até, Solon, que eu mudei o meu projeto de tese lá na USP. Eu sou orientando o professor Manrich no doutorado, e o meu trabalho era para tratar de trabalho remoto, modalidades do teletrabalho transnacional. E eu disse para ele, professor, é melhor escrever logo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho. Tentar aí cravar alguns conceitos, definições, enfrentar alguns dilemas. E então eu tenho dedicado boa parte do meu tempo para estudar a legislação e todas essas inovações. Preparei aqui uma breve apresentação, eu vou projetar para que vocês acompanhem, e fiquem à vontade para qualquer intervenção, questionamento. Não necessariamente acredito que nós precisemos seguir um modelo de pergunta só ao final, caso algum aspecto aí seja de relevância ou interesse. Está aparecendo aí para vocês? Assim, tá. Só põe no módulo apresentação, doutor. Isso, perfeito, não é? Perfeito. Legal. Bom, então o Evandro já falou um pouco da minha experiência. Depois eu vou mandar esse material para vocês. Então, eu
abro sempre com um vídeo aqui que foi o piloto da própria construção da importância da Lei de Proteção de Dados, né, da aprovação da legislação de proteção de dados pelo nosso Congresso Nacional. Eu não sei quem conhece, enfim. Dá para ouvir aí? Sai o som ou não? Não, ainda não está saindo o som não, doutor. Então eu vou tirar meu fone, talvez seja isso. E agora? Ainda também não está saindo. Pode ser. Maria? Agora sim. Está saindo o som. Maria, o seu currículo foi o melhor currículo que chegou para a vaga que a gente está oferecendo. Você tem uma ótima experiência profissional, mas nós não vamos poder te contratar. Quem sabe, uma próxima oportunidade. Não, não faz sentido. Para entender melhor essa história, teremos que voltar um pouco. Cadastro das fotos. Foi aí que eles me pegaram. Meu CPF serviria para rastrear tudo que eu compro. Não deixo de pagar. Tem bastante experiência e é bem o perfil que estamos procurando. Foi o que ele me disse antes de então. Afinal, Bom, então, acho que deu para ouvir e entender um pouco da ideia do vídeo, né? Do quão sensível é o problema ou a questão do tratamento de dados, a nossa exposição em tempo integral por conta do uso da tecnologia, de todo o ferramental que está à nossa disposição e que tem muita utilidade, e ali, claro, linkado com o assunto da nossa conversa, que é justamente a entrevista de emprego, a possibilidade de acessar esses dados, que tipo de postura ou comportamento deriva dessa não contratação e de que forma isso pode ser conduzido. Esse gráfico, quem já viu a minha fala a respeito do assunto, demonstra o valor dos dados em diversas situações e características e países. Então, nós estamos tratando aí do que a literatura, no geral, reconhece como o recurso mais valioso do mundo, né? Superando o petróleo e outras tantas riquezas propriamente ditas, né? E as gigantes que, de alguma forma, concentram toda essa inteligência, o acesso a esse volume de dados e de que maneira isso é trabalhado. Dentro da perspectiva das empresas, o fundamental é um olhar um pouco antecipado para a própria GDPR, né? Quer dizer, nasce essa ideia mais presente de proteção dos dados na Europa e o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeus é uma das inspirações, ou principal inspiração, da Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil, né, com todos esses desafios organizacionais que eu procuro detalhar um pouco mais à frente e essas cautelas advindas da própria previsão. A nossa Constituição Federal já basilava o comportamento necessário no ambiente corporativo, quer dizer, o respeito à intimidade, à vida privada, à imagem, a própria ideia da função social da propriedade, quer dizer, qual a finalidade do tratamento ou não dos dados pelo empregador no ambiente do contrato de emprego e quais os cuidados, cautelas ou mesmo a destinação que se dará a essas situações ou percepção. Então, são algumas das discussões já travadas
ao longo do tempo, desde pelo menos a Constituição da República, que agora, claro, a Lei Geral de Proteção de Dados se intensifica. Além da Constituição, sempre vale lembrar o próprio Código Civil, que trata, né, dos direitos de personalidade, intimidade, responsabilidade civil, o Código de Defesa do Consumidor, que tem uma proximidade, uma similitude bastante grande com o direito do trabalho, né, a ideia da vulnerabilidade do empregado, assim como também do consumidor, habeas data, o acesso à informação, Código Eleitoral, e aí todo o problema que advém da próprio cadastro de biometria e etc., que alguns estados já fizeram para as eleições pretéritas, e depois a coisa não avançou, e o Marco Civil da Internet, a legislação mais recente, antes da LGPD, a tratar dos assuntos relacionados com o ambiente virtual e o manejo das tecnologias. A lei já está em vigor desde setembro do ano passado, em diversos aspectos, ali tem cortes, ainda não vigora a parte das sanções e das autuações, então se dá um tempo aí para que as empresas possam se adaptar. No plano infraconstitucional, é sempre importante lembrar da CLT, que fixa no artigo 444 a livre estipulação das partes contratantes, desde que nada contraponha a proteção ao trabalho, né, no plano individual, e no plano coletivo, uma maior paridade ali dos interesses. É notório que todas as transformações do mercado de trabalho impostas aí pela quarta revolução tecnológica, desde os idos dos anos 70 para cá, como Klaus Schwab aponta na sua obra, exigem que o direito do trabalho acompanhe essa evolução, essa transformação, e todas as correntes flexibilizadoras, nomes de escola, de muito destaque, como o professor Romita, o professor Manriche, o professor Robortella, o professor Solon e tantos outros, sempre defenderam essa releitura ou reinterpretação principiológica para que o direito do trabalho continue exercendo o seu papel, né, tenha sua relevância, porque nós temos aí dados que demonstram que o trabalho formal, quer dizer, o contrato de emprego, cada vez ocupa um menor pedaço nessa pizza da população economicamente ativa. Se nós tratarmos de números arredondados, 100 milhões, nós temos aí 35 milhões de empregados formais. Então, o direito do trabalho ele precisa acompanhar essas modificações e reconhecer uma maior autonomia para esses trabalhadores, né? Eu vi também um pedaço do painel anterior, do Solon, antes do Solon apresentar, que se falou bastante ali da ideia da pessoa jurídica, né, dessa volição do trabalhador de adotar esse regime, e por que não, né? No trabalho intelectual, me parece que não há dúvidas, como o STF defendeu, mas em outras tantas hipóteses aí é hora de, ou já passou o tempo de se reduzir por demais o intervencionismo e respeitar um pouco essas escolhas. O poder de direção e a intimidade não é nenhuma novidade, isso já é um debate antigo. Quais são os limites ou até onde vai o poder de direção? Ele é irrestrito? Não, não é. Ele precisa levar em conta certos padrões e critérios, razoabilidade, ponderação. E tem decisões aí curiosas, uma foto aqui para brincar um pouco com o assunto, de imposições de políticas internas, do não consumo de produtos de concorrentes, etc. E onde que vai se encontrar esses dados, essas informações? Em redes sociais, publicações dos empregados e etc. Então, até que ponto ou maneira o poder de direção dá sustentação para algumas decisões empresariais nesse sentido. Tem uma série de obras aí interessantes a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui eu cito uma delas, né, da Ana Frazão, do Gustavo Tepedino e da Milena Donato, coordenadores. Tem diversos professores e professoras que escreveram nessa obra, e esses círculos concêntricos aqui, dados, informação, poder econômico, abuso e violação da privacidade. Não há uma obra ainda voltada para o direito do trabalho em especial. O professor Miziar organizou uma bastante importante, uma obra coletiva, tive a oportunidade de escrever a respeito, tem a capa dela mais adiante, mas não especificamente de um só autor tratando do tema e nos oferecendo alguns caminhos para soluções dos problemas concretos. Na lei, o que vale extrair? As definições que o artigo 1º nos dão, o próprio artigo 5º, né? Então, o objetivo e o escopo da lei é a proteção de dados pessoais,
né? Então, o titular de dados, que na nossa hipótese pode ser o trabalhador em sentido geral, né, em sentido amplo, e o empregado na relação de emprego propriamente dita, o que é esse dado pessoal, né, geral, e o dado sensível, pessoal sensível, dentre as definições da própria lei, é um grifo aqui, afiliação ao sindicato, dados biométricos, dado genético e outros relacionados à saúde. Em tempos de pandemia, esse ponto aqui é algo que merece uma atenção, um olhar mais atento. Quem é o titular desses dados, quem é o operador, quem é o controlador, o encarregado, mais adiante trataremos dessas distinções, o que é o tratamento de dados, então é algo bastante amplo e genérico, a anonimização, que o Solon lembrou, até por conta daquela portaria, já havia sido alvo anterior de uma DI que o STF rechaçou a decisão de transferência de dados, né, do IBGE para controle eventual de saúde. A figura do consentimento, que é super importante para entender qual é o seu alcance nas relações de emprego, e os princípios da LGPD. Então, para a tomada de decisão, né, eu recomendo que o RH, que o Departamento de Pessoas e o jurídico, ele tenha acesso a esse esqueleto aqui, a essa tela com a definição dos princípios da LGPD, principalmente a finalidade, que é o propósito legítimo do tratamento de dados, a adequação e a necessidade, né? Esses três primeiros em especial, eles devem guiar, devem comandar qualquer ação adotada pela empresa no tratamento de dados dos seus empregados. Garantir esse acesso através dos canais adequados, a qualidade desses dados, definir e assumir as suas responsabilidades, não praticar nenhum tipo de discriminação a partir do tratamento desses dados, ter um sistema de prevenção para vazamentos, assim como também de segurança e transparência quando isso eventualmente acontecer. Esses princípios são melhores explicitados, são melhores definidos no artigo 6º da própria lei, e novamente ressaltando a finalidade, né? Então o propósito legítimo específico, informado ao titular para que o uso, para que o tratamento daqueles dados, para que o armazenamento, a guarda daqueles dados, qual a finalidade, qual a legítima finalidade, o propósito e interesse para aquele tratamento, né? E a adequação que compatibiliza o tratamento com essas finalidades e a própria necessidade que eu já mencionei. Os outros todos estão aqui também elencados, e um quadro que eu acho interessante para guiar algumas das nossas tomadas de decisão, né? Como acontece com frequência? Há uma coleta de dados sem critério ou sem especificação da necessidade. E o que deve acontecer? A coleta precisa atender esse comando, essa finalidade específica, para que possa atender aquele princípio que eu ressaltei como um dos fundamentais. Hoje também acontece, a empresa recebe o dado e utiliza para outra finalidade. Ela necessariamente deve atingir ou atender aquilo que foi informado ao empregado, princípio da adequação. A empresa entende que quanto mais dados, melhor, e aí nem sabe muito bem o que faz com aquilo. Mas a coleta ela deve atender um objetivo específico, uma necessidade, princípio da necessidade. E também um erro comum, o empregado, o trabalhador, não faz a mínima ideia do que a empresa sabe a respeito da sua vida. E aí a empresa necessariamente deve se atentar a essa transparência, né? As informações devem ser objetivas, transparentes e acessíveis. No artigo 7º, a lei nos dá as hipóteses de tratamento de dados. No inciso 1º, o consentimento, que para outros tantos ramos talvez seja o principal. No direito do trabalho há toda uma crítica, há toda uma ressalva, já externada por uma série de palestrantes que trataram do assunto, a respeito dessa ideia de fragilidade, de vulnerabilidade do empregado. Então, eu dou algumas hipóteses aqui no processo de contratação, fase pré-contratual, filmagens ou fotos institucionais, o consentimento é vital. Para cumprimento de obrigação legal, o e-social, você não precisa do consentimento. Pela administração pública, não há hipótese aplicável à relação de emprego. Relação de estudos, da mesma maneira. No inciso 5º, a execução de contrato ou procedimentos preliminares. Folha de pagamento ou benefícios.
Então, é vital esse compartilhamento e tratamento de dados sem a necessidade do consentimento. Exercício regular de direitos nos processos trabalhistas, na construção da defesa, né, das manifestações, etc. Proteção da vida ou incolumidade física do titular. Todos os controles e protocolos de segurança na pandemia, por exemplo, medição de temperatura, testagem, que o Solon bem lembrou, até desaguar em um outro momento a utilização de máscaras, se é um equipamento de proteção individual ou não, e a própria obrigatoriedade da vacina. Parece ainda um pouco prematura essa discussão, porque não há oferta suficiente, mas ela baterá nossas portas. Dados de localização para eventuais acidentes, câmeras de segurança, também para justificar o legítimo interesse, né, o poder de controle. Então, você tem uma série de situações que dá para encaixar nesse inciso 7º, sem a necessidade do consentimento. Tutela de saúde também não é o caso, e o legítimo interesse do empregador. Está aqui a capa do livro que eu mencionei, organizado pelo Rafael Miziara, pela Bianca e pelo André, reflexo da LGPD no direito do processo do trabalho, e outros aqui que tratam de assuntos ou temas correlatos que ajudam bastante nessa tomada de decisão, né? O legítimo interesse do controlador. Quem é o controlador? É o empregador, né? E aí o artigo 10º vai dar aqui as hipóteses de aplicação do legítimo interesse, que não cabe para tratamento de dados sensíveis, por exemplo, mas ele pode justificar uma tomada de decisão para proteção do próprio titular, né? Interesse do titular desses dados. E o controlador, no caso o empregador, adote todas as medidas de tratamento desses dados, né, para que ele possa, então, atender aqueles princípios da finalidade, necessidade e adequação. Na fase pré-contratual, eu novamente ressalto aqui algumas situações do nosso cotidiano. Então, qual o mecanismo de busca de vagas, né, disponibilização de currículos, aonde isso será apostado, de que maneira isso é armazenado, descartado, o processo de definição da vaga, o feedback, a manutenção ou não dos dados desses candidatos, tudo isso passa pela hipótese do consentimento, uma autorização expressa e específica da finalidade. Tem alguns exemplos aqui de situações que o processo de seleção foi visivelmente criticável, reprovável, tanto da Amazon, quando utilizou o algoritmo, e tem uma série de ferramentas aí de People Analytics, de etc., que faz esse apoio para as áreas de recursos humanos. Então, tomar muito cuidado nos padrões de alimentação da IA para se chegar nos candidatos ou no perfil de candidatos, eventualmente para as vagas disponibilizadas, para não incorrer em discriminações ou situações como aqui algumas dessas imagens apresentam, né? Racismo em anúncio de emprego, a campanha do MPT para que se combata o preconceito, o programa Trainee do Magalu, muito interessante, mas que gerou, na minha opinião, uma polêmica completamente desarrazoada, né? A Prefeitura de São Paulo com o programa LGBTI para oferecer vagas para essa população, que muitas vezes é marginalizada, e assim, cada vez mais nós devemos nos ambientar e enfrentar essas situações com total normalidade, como foi a pergunta da tatuagem, e outras tantas hipóteses, né? A gente vê aí jurídicos de uma série de grandes empresas, ou mesmo menores, que já aboliram o uso do terno, gravata, né? Porque aquilo causava um certo distanciamento que não é mais compatível com a perspectiva do ambiente corporativo. Outros cuidados que o RH deve adotar nesse processo de contratação e consulta de dados, né? Consulta crédito, processos trabalhistas, isso pode trazer um baita problema com algumas situações excepcionais que isso se faça necessário em decorrência da atividade ou da função. Está aqui um exemplo, né, de uma decisão recente do TST, no final do ano, de uma empresa que foi condenada a indenizar porque consultou informações creditícias e o próprio Serasa já sofreu sanções a partir da proteção ou do vazamento de dados e cada vez mais isso deverá receber um funil. A questão da gravidez, que o vídeo externa, a legislação é expressa, explícita, inclusive caracterizando o crime, né, a prática discriminatória, além da própria convenção que o Solon lembrou, que foi ratificada via decreto da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
Nós já temos um arcabouço legal para rechaçar todas essas hipóteses de preconceito no processo de seleção, que pode acontecer ou advir da coleta de dados, né? E aí, ou espontânea, ou, de novo, através desses algoritmos ou dessas soluções de IA que são oferecidas no mercado. Então, a empresa precisa tomar muito cuidado, né? Se o algoritmo da Amazon para a seleção de pessoas foi caracterizado ou acusado de discriminatório, porque adotou o padrão dos últimos 40 anos de contratação da empresa, a inteligência artificial nada mais é do que aquilo que nós alimentamos. Então, é muito importante que se tenha todos esses cuidados, né? Assim como a exigência de exames psicológicos, toxicológicos, são dados sensíveis de saúde, quando e por que exigir esses exames, como armazenar essas informações, antecedentes criminais, é possível a exigência dessa certidão, em quais hipóteses, em quais situações, o que isso define ou não a contratação da pessoa e como depois descartar esses dados. Isso pode ser feito por negociação coletiva, autorizando essas consultas e dando uma prevalência, uma validade para aquele comportamento. Nós temos uma discussão que, para a proteção de dados, é fundamental, que é a ideia, né, do direito de personalidade, né? Quer dizer, algo personalíssimo que, em tese, não pode ser negociado pelo sindicato, porque não é um interesse disponível, que tenha conexão com a categoria, naquela ideia de que o sindicato representa interesses individuais daqueles empregados. Então, tem muita areia para a gente percorrer. É fundamental uma mudança de cultura nas empresas, nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual, né? Então, currículos, entrevistas, o background check, a realização do contrato de trabalho, os exames admissional, atestados e periódicos, folha de pagamento, biometria, dados para os sindicatos, monitoramento, avaliação, feedback, respostas, dispensa, pós-dispensa, manutenção dos dados, referência, processos, enfim, é uma enxurrada de situações que se conectam e que merecem nosso olhar muito atento, apesar de todos os problemas impostos pela pandemia, de outras situações graves do ponto de vista financeiro que as empresas aí encaram, né, as duras penas nesses últimos anos, mas não dá para descuidar, não dá para descolar a atenção, olhar para esses pontos que são deveras críticos, né? E para ilustrar alguns detalhes ou algumas situações recheadas de dados no cotidiano do departamento de pessoas. O contrato de trabalho tem informações pessoais gerais, né, o nome, qualificação, endereço, RG, CPF, salário, jornada, local, então, até que ponto a autonomia é possível para outorgar o consentimento, como eu mencionei, ou o contrato de emprego é sempre de adesão, ou não é para os hipersuficientes, é para os demais empregados. Muitas empresas saíram aí adequando os seus contratos ou estruturando termos para que o empregado exarasse o consentimento de maneira ampla e restrita. Eu sempre disse que isso era um baita tiro no pé, que não deveria se fazer dessa forma, muito pelo contrário, que é melhor atender aquela ideia da especificidade, da necessidade e da finalidade do que algo a esmo, aleatório, sem critério. É mais ou menos como se fazia antigamente, né, que o empregado preenchia alguns termos ali, ou assinava folhas em branco e depois se utilizava de uma forma completamente condenável para dizer que as verbas foram quitadas ou que os cartões de ponto eram válidos. Isso fragiliza a empresa muito mais do que dá algum tipo de sustentação. E precisa implementar essas rotinas, né? Então, mapear toda a operação de tratamento de dados, criar esses questionários por cada área da empresa, que tipo de dado é processado, por que se processa, qual é a lógica daquele tratamento, além dos dados, qual é o trajeto que eles percorrem, que locais eles armazenam. No trabalho remoto, né, ao longo da pandemia, o aumento de 70% da prática, como que isso se adaptou, que cuidados as empresas conseguiram tomar ou adotar para que não houvesse mais fragilidade ou incidentes de vazamento de dados dos empregados e de terceiros, ou dos empregados que lidam com dados de outros colaboradores, adoção de medidas de segurança, as políticas de privacidade para os empregados, né? De que forma se faz essas políticas, como ajustá-las à realidade ou à possibilidade da empresa,
porque você tem uma série de prioridades, de repente não dá para arrumar tudo de uma única vez. Então, quais são as principais prioridades? A formação dos empregados, que tipo de treinamento será oferecido, a mudança da cultura, né, de toda a organização, de cima para baixo, lateralizada, né, numa estrutura horizontalizada. Então, a mudança pelo exemplo, pela adoção de boas práticas, pela ética, pelo compliance, tudo isso é algo que, claro que nós temos ganho, mas não é simples de se conseguir adotar, né? E a própria lei fala de boas práticas de governança, lá no artigo 50, né? Quando ela dá para construir todos esses tópicos, né? O comprometimento na adoção de processos e políticas internas, aplicação do conjunto de dados pessoais, a adaptação à estrutura, o estabelecimento dessas políticas, da relação de confiança com o titular, transparência, que ele consiga acessar e entender as informações, integração da estrutura geral, planos de resposta a incidentes e remediação, atualização constante desse monitoramento, trabalhos diários, né, de tecnologia, e a efetividade, o programa de governança, o atendimento à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, boas práticas, códigos de conduta, tudo isso aqui, em menor ou maior tamanho, as empresas necessariamente devem se atentar e acompanhar. Nós podemos trazer isso para dentro do Código de Política de Proteção de Dados, Código de Conduta, que se equipara ao regulamento empresarial, quer dizer, ter uma fonte formal de elaboração, unilateral, e que adere ao contrato de trabalho. Então, é preciso muito cuidado, muita atenção, porque depois, para você modificá-lo, não é tão simples, ou nem sempre é possível que se volte atrás alguma situação que incorpore o contrato de emprego, né, e se torne ali, então, uma garantia do trabalhador, mas é necessário que classifique os prazos, as regras de acesso, compartilhamento externo, alteração de conteúdo, monitoramento dos e-mails, descarte de documentos, trava de uploads, fluxo de atendimento às respostas aos titulares de dados, e etc, etc. Então, toda essa cultura de dados, né? O que é a LGPD? Divulgar a lei, os seus aspectos, o treinamento, exemplificar o tratamento de dados na rotina das atividades para que a coisa fique mais clara, qual é o impacto financeiro, de imagem, né, e etc., que a empresa sofrerá caso aquilo não seja observado, o código de conduta e as políticas de proteção de dados, então, promover essas alterações, mas ampla cientificação e participação no entendimento, e também exercício, claro, do poder diretivo e de disciplina, né? Então, fiscalizar o tratamento, impor as sanções a partir do cumprimento dessas etapas anteriores, para que a empresa possa seguir com um padrão de qualidade muito perto da excelência, né? Os tribunais já enfrentaram uma série desses assuntos, mas tem uma decisão recente aqui sobre monitoramento de e-mails, que é uma ferramenta de trabalho, desde que isso fique bastante claro nas políticas internas. Notícias já aos montes, dando conta de vazamentos de dados, como essa em especial, que envolveu o Hospital Einstein, né? E aí uma falha de um operador foi dispensado com o vazamento de dados de pacientes com suspeita e confirmação do contágio pela Covid-19. Então, vejam, né, como o assunto é sensível. E uma matéria do Valor Econômico, bastante recente, que indica já, através da geometria feita pela DataLawyer, 139 ações trabalhistas envolvendo o assunto, né, a Lei 13.709, que somam ali os pedidos mais de 15 milhões de reais. A maior parte dessas ações aqui no estado de São Paulo, e os temas diversos, desde o processo de seleção até a rescisão do contrato de trabalho, dados sensíveis e etc. Pincei algumas coisas da matéria, então tem demandas ali que o trabalhador requer o acesso à folha de ponto e acordo de compensação, baseando-se na Lei Geral de Proteção de Dados, questionando o modelo de aula telepresenciais no caso de um professor, com gravação e a proteção de dados e todo o cuidado que se deu ou não se deu a essa transformação, anonimização pela própria Justiça do Trabalho do nome do reclamante na ação trabalhista para evitar retaliações ou não contratação. Então, tem um pouco de cada coisa ali, ainda de uma forma muito tênue, muito tímida, mas já é aqui um indicativo para nós do cuidado que o assunto merece, né? Os sujeitos e agentes de tratamento de dados, o controlador, o operador, o titular de dados, o encarregado e a autoridade nacional.
Então, o titular de dados, o empregado, o controlador é o empregador, o operador de dados, algum empregado ou terceiro que exerça essa função, o encarregado ou DPO que faz a conexão ou o canal de eventuais vazamentos e presta as informações para a autoridade nacional, pode ser um empregado ou até uma empresa ou um prestador de serviço externo, e cada qual aqui tem as suas responsabilidades definidas também pela lei. Tá? O empregado que trata dados é operador, como fica essa questão da responsabilidade? Está lá no artigo 42. Não é todo empregado que assume a condição de controlador ou operador de dados. O controlador é o empregador. E aí, por mais que os empregados lidem com dados, é fundamental que no contrato de trabalho fique claro que aquela será uma das suas atividades e que, portanto, ele incorre nos riscos ou responsabilidades previstas na lei. Qualquer outro incidente deriva da própria subordinação e que, portanto, o empregado está ali cumprindo ordens, comandos, dos quais ele não participa da sua definição e, portanto, se o eventual incidente acontecer, é aquela ideia da responsabilidade da empresa pelos atos dos seus prepostos. Né? As funções do DPO, do encarregado, né, interno ou externo, como eu já mencionei, pessoa física ou jurídica, tudo bem, garantia de conformidade dos atos de tratamento, responsabilidade e perfil. Tem certificações, tem uma série de cursos, né, são vagas aí muito bem remuneradas, que está criando aí um novo nicho aí de mercado para uma atuação bastante específica ou voltado para esses assuntos. Outras cautelas e procedimentos que eu posso destacar: ciclo de vida dos dados, o armazenamento posterior, para atender fiscalizações, o próprio processo, a prescrição trabalhista, mas não só aquela bienal ou quinquenal, nós podemos lembrar aqui de ações declaratórias, entrega de PPP e obrigações de fazer, interesse de incapazes, doenças ocupacionais, efeitos de aposentadoria. Então, que dados podem ser mantidos? Tem um leque aqui muito considerável que a empresa deverá justificar, à luz lá do artigo 7º, qual foi a sua opção para manutenção, então, daqueles dados e por qual período. A vigilância dos empregados, tanto nos e-mails, dispositivos funcionais, pessoais, redes sociais e geolocalização. É fundamental que se dê ciência a essas políticas e tome cuidado com essa linha tênue do limite de acesso à empresa, daquilo que pertence ao ambiente ou núcleo privado e daquilo que de fato é algo que tem a ver com o ambiente corporativo. Tá? É a ideia da autodeterminação informativa, que a lei tão bem invoca, né? Autodeterminação quer dizer o titular de dados, ele tem o manejo de definir o que bem entender do que se deve fazer ou não com aqueles dados, levar para outro lugar, aquilo que ele consentiu, ele revogar o consentimento e assim por diante. Outras aplicações: dados biométricos, registro de pronto, acesso às dependências da empresa e o limite da utilização desses dados, né? Informações relacionadas à saúde, CID em atestados, há necessidade de consentimento ou não? Eu estou tratando de hipótese legal, quer dizer, cumprimento da lei, em algumas situações aqui sim, e, portanto, eu não preciso necessariamente do consentimento. Em outras, talvez, a regulamentação por negociação coletiva nos dê mais conforto, acesso às dependências da empresa, o problema da vacinação, dos testes, da máscara, e o que se utilizará ou não desses dados para outras hipóteses. Né? Se faz o inventário, a classificação desses dados, a adequação dos sistemas, quem são os agentes dentro da empresa e todos os relatórios impostos obrigatórios pela lei ou os comandos dados pelo regulamento interno que trate aí da política de proteção de dados. Questionários que eu costumo aplicar para entender se a empresa está conforme ou não à Lei Geral de Proteção de Dados, a partir dessas perguntas, né? Qual o total de empregados, clientes, fornecedores, etc., aqui, tanto para RH como no âmbito, no escopo geral da empresa, com o seu público-alvo, clientes e etc., para que a partir dessas respostas você possa fazer um data mapping, atacar as prioridades, definir os cronogramas e implantar as melhorias que são possíveis, como eu disse, nem todas de uma única vez, porque as responsabilidades estão definidas, né? Tanto o controlador como o operador respondem de maneira solidária numa hipótese de violação da legislação de proteção de dados, inclusive a sua reparação. Por isso é que nem todo empregado pode ser classificado como um operador de dados, né? E responde solidariamente. Então, é muito cuidado sobre esse aspecto. Tem as hipóteses de ressarcimento desses danos
e também das excludentes, quando se demonstra que não houve, né, uma participação, uma contribuição para que aquela violação de fato acontecesse. As sanções previstas na lei, né, advertência, multa limitada até 50 milhões por infração, 2% do faturamento da empresa, multa diária, publicização da infração, bloqueio de dados, eliminação dos dados. Quem aplica? A NPD, ainda, de novo, essa parte não está em vigor, né, ficou um pouco mais para frente, para agosto de 2021, mas já temos um movimento aí do Ministério Público, de ONGs, PROCONs, etc., usando a Lei Geral de Proteção de Dados como fundamento de algumas ações. As sanções são escalonadas, isso tudo nós esperamos que a autoridade defina os critérios e padrões que ela seguirá, para que as empresas consigam, de fato, melhor se adequar e não tomar muitas surpresas, como, por exemplo, aconteceu na Europa com a imposição de sanções pesadas pela Autoridade Nacional Europeia, em face de cada um dos países e depois das próprias autoridades internas. Desculpa se eu corri um pouco aí com o assunto, eu fiquei preocupado com o tempo, não acompanhei aqui se estourei ou não, Evandro, mas agradeço mais uma vez aí pelo espaço. Vou parar aqui a minha apresentação para que a gente possa trocar algumas figurinhas aí. Devolvo a palavra para você, meu presidente. Muito obrigado, doutor Fabiano. Excelente apresentação. Trouxe conteúdos aí bastante relevantes. Quero informar os participantes que nós pudemos compartilhar esse arquivo da apresentação para todos. Então, nós vamos disponibilizar para todos. A gente temos 2 perguntas. A gente, dado o horário e dado o retorno, porque às 13h30 a gente vai retornar com uma palestra também muito interessante, e depois temos os cases. Então, sem mais delongas, a gente já vamos aqui para as perguntas, né? A Valéria nos faz aqui uma pergunta, doutor Fabiano, que é a seguinte: para fins da LGPD, a empresa pode considerar a cláusula de norma coletiva que exige a entrega de listagem e dados de seus empregados como cumprimento de obrigação legal? Se não, como tratar esse assunto na negociação coletiva, na sua opinião? Peraí, tinha mutado aqui o microfone. Uma pergunta complexa, muito importante, que se conecta demais com a preocupação que o Solon sempre enaltece, né? Quer dizer, a relevância desses atores sociais, a participação dos sindicatos em temas tão atuais, sensíveis, como lidar com isso de uma forma autêntica, de representatividade. Né? Nós temos a crise de representatividade no Brasil, e voltando para aquele gráfico dos princípios norteadores da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Qual a necessidade que o sindicato apresenta para negociar uma cláusula dessa característica na obtenção daqueles dados? É para que ele desempenhe uma campanha de associação, para que ele consiga atingir outros trabalhadores e falar um pouco do que ele pretende, do seu trabalho, etc. e tal? Então, que dado é suficiente para isso? Talvez o e-mail da pessoa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Qual a finalidade, a adequação e a necessidade daquilo que se ajusta numa cláusula de negociação coletiva, e que não seja só uma moeda de troca, e que a empresa, principalmente, não embarque nessas armadilhas, entendendo que traz um benefício, né, de outro turno, ao seu turno, uma vantagem hipotética para a empresa, caso ela forneça esses dados e essas informações. E, de novo, muitas dessas informações, e principalmente os dados sensíveis, em hipótese alguma, porque neles você precisa de um outro zelo, de uma outra cautela muito maior. O que é a negociação coletiva? É um negócio jurídico, que para o direito do trabalho tem o status de fonte autônoma, quer dizer, cria norma a partir dos seus interessados, da empresa ou dos sindicatos. E, portanto, eu, atendendo uma cláusula sob tal perspectiva, para alguns, você, de fato, estará sob o manto ou protegido por essa hipótese de tratamento, que é o cumprimento de obrigação legal. Mas, de novo, é uma fonte autônoma que também exige o seu cuidado e tem as suas limitações, impostas até pelo 611B, que reproduz muito daquilo que a Constituição Federal já trata. Então, se eu entender que a titularidade de dados deriva de um direito de personalidade,
que tem a ver com intimidade, com privacidade, etc., não são matérias afeitas ou de representatividade sindical. E, portanto, é fundamental que se tome muito cuidado para construir cláusulas sobre tal hipótese, né, que aparentemente são sem risco ou problemas para a empresa, mas que vão tornar ou vão criar um inconveniente para os seus empregados, porque eles podem ser molestados por uma entidade que eles já viraram as costas ou entendem que ela não presta um bom serviço, que, portanto, ele não quer nem saber ou ouvir falar daquilo. Então, não me parece que é possível afirmar que a negociação dessa cláusula dá para a empresa uma garantia, um conforto, a partir da hipótese de tratamento dos dados pelo cumprimento de obrigação legal. Complementando a pergunta da Valéria, a Ellen fala: há sanções previstas em CCT para este não cumprimento? Pois é, uma coisa pode derivar da outra, né? Então, assim, há uma cláusula dentro da negociação coletiva, do acordo ou da convenção, e todo negócio coletivo ele tem lá sua cláusula também de sanção pelo descumprimento, né? Multa, outras penalidades que o valham. Então, é mais uma preocupação, a Ellen tem razão, que a empresa tem que escapar disso daí, porque se interna corporis ela discutir de uma forma mais minuciosa, pode haver aí, por parte do jurídico ou de outro departamento que cuide do assunto, compliance, ou do próprio encarregado, um obstáculo, uma barreira para o atendimento daquela cláusula sob pena de problemas maiores e aí de sanções muito piores previstas na Lei Geral de Proteção de Dados do que a própria multa indicada no acordo ou na convenção coletiva. Por último, uma pergunta aqui feita pela Patrícia, isso é um tema também que foi mencionado até pelo Dr. Sólido, a anomatização na JT, na Justiça, é um projeto? Espera aí, não entendi. A anomatização na Anonimização. Ah, tá bom. Anonimização. Ah, tá, aquela anonimização. Então, a LGPD se aplica ao público. E esse é o grande barato da discussão do assunto, né? Quer dizer, o Estado terá condições de se adequar à legislação e oferecer à sociedade, em geral, essa proteção que impõe ou que eventualmente venha a fiscalizar, né? Não pode ser aquela coisa, ó, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Uma dessas ações listada nesse levantamento feito pela Data Law, a pedido do Valor Econômico, exatamente tinha isso como pretensão, que a Justiça do Trabalho anonimizasse os dados do reclamante, adotando apenas as iniciais do nome, para que uma eventual consulta de um outro potencial empregador não o alijasse da vaga pretensa. Então, é recomendável que se faça. E aí a gente pode lembrar que já existe a ideia, né, do sigilo ou do segredo de justiça. Em outros ramos do judiciário isso é comum, por exemplo, nas ações de família, onde há interesse de menores, etc. e tal. E a Justiça do Trabalho tem um ponto de vanguarda no que se refere ao investimento tecnológico, à própria adoção do PJE, né, da digitalização dos processos, que permitiu aí minimamente a manutenção das atividades, do fluxo das demandas, da realização das audiências, em que pese eu não goste das audiências telepresenciais, mas é uma necessidade, e a anonimização me parece também algo fundamental. Inclusive, isso já acontece em outros países, até para busca jurisprudencial. Eu quero enriquecer um trabalho acadêmico, uma peça ou algo do tipo, o que me interessa é a tese que ali foi discutida e não quem eram as partes. O ministro Marco Aurélio uma vez disse isso no julgamento do Supremo, né? Não devemos votar de acordo com o nome que está na capa, mas nós sabemos que inevitavelmente isso acontece. Então, a anonimização no judiciário é mais do que uma necessidade imposta pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas também alguma coisa que garanta essa privacidade e também a própria imparcialidade no julgamento. Só para lembrar que, recentemente, o STF decidiu um assunto que conversa com o nosso tema, que é o direito ao esquecimento, e fixou a tese no sentido de que a Constituição Federal não alberga, não garante o direito ao esquecimento, e no choque de garantias prevalece o direito à informação.
e que, então, no caso concreto, se avaliará se houve excesso ou não, e, portanto, o responsável indeniza aquele que foi violado na sua prerrogativa de privacidade. Então, mas é um assunto que foi decidido semana passada. Então, tudo isso daqui são páginas em branco que a gente tem que escrever uma história. E somos agentes de transformação, estamos vivendo esse momento, e é importante que nós possamos aí dar uma contribuição ponderada, equilibrada. Eu gostei de uma fala do presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, num evento promovido pela Fiesp, onde ele disse que a função precípua da autoridade, ou no início, é informativa, é educativa, é orientadora e não sancionatória. Quer dizer, para que as empresas se organizem, consigam reunir condições para atender tudo aquilo que a Lei Geral de Proteção de Dados impõe. E o mais, o esperado, que se exceptue a micro e pequena empresa, como se fez na Europa, porque essas, sem dúvida alguma, não terão nem capacidade de investimento para a adequação tecnológica de tudo isso que a gente discutiu aqui. Perfeito. Um minuto para fechar. Tem uma pergunta aqui do Alberto. Como titular dos dados sensíveis, o que podemos fazer em casos como os recentes de vazamentos? Pois nem sabemos de onde o vazamento ocorreu. Nas últimas semanas surgiram notícias de dois grandes vazamentos, e isso é muito preocupante. Qual a sua orientação? É do Alberto Lacerda, do Atacadão. Obrigado, Alberto. Bom, durante a apresentação eu dei um dos exemplos de vazamento de dados sensíveis relacionados à saúde, e outros tantos aconteceram ao longo do tempo, envolvendo inclusive empresas de tecnologia, dados do próprio Estado. O STJ foi alvo de um ataque cibernético, que criptografou todos os dados. Então, com a positivação, quer dizer, com o tratamento normativo dessa hipótese, a proteção de dados, de outro lado, desperta uma maior devoção para o oportunismo a partir de todo esse conjunto de preocupações que as empresas deverão adotar. Então, é redobrado o cuidado com os ataques cibernéticos, porque nem sempre a empresa conseguirá evitá-los. Vide que a Microsoft já foi atacada, a NASA já foi atacada, grandes bancos já foram atacados. Então, isso é meio que inevitável. O que acontece na Deep Web, as mentes brilhantes voltadas para o mal, utilizando-se da tecnologia, é algo, de fato, bastante assustador. O que a empresa precisa minimamente tentar organizar é uma transparência. Vamos usar um paralelo aqui para simplificar. O recall das montadoras de veículos. Olha, veículos de chassi tal a tal do ano tal. Tragam aqui que pode ter um problema no amortecedor. Pode ser que não aconteça nada com aquilo, mas a postura, aquela imposição do próprio CDC de transparência, de comunicação com a sociedade, no caso com os trabalhadores e etc., é vital para que você demonstre para a autoridade que você adotou todas as cautelas que estavam ao seu alcance para evitar aquele vazamento, ou quando ele aconteceu, que mesmo assim você fez o possível e o impossível para mitigar os seus efeitos e que, além daquilo, estava fora das suas forças ou hipóteses e, portanto, a responsabilidade também exclusiva do terceiro causador daqueles danos. Mas eu concordo contigo, não é simples, quantos incidentes aí de WhatsApp? Olha, clonaram do fulano, tira a Beltrana do grupo, estão pedindo dinheiro, que cada vez mais recorrentes. O Brasil é o segundo país que mais sofre ataques cibernéticos no mundo. Então, tem um campo muito fértil aqui, tem fragilidades que a gente deve, de fato, se preocupar. Ok, doutor Fabiano, tempo esgotado. Doutor Saulo levantou a mão. Doutor Saulo, as suas... São 5 segundinhos, eu só queria fazer uma provocação aqui, Primeira, completando aí a resposta ao Alberto, a questão do seguro, Hoje o ciberseguro é uma necessidade. O pessoal costuma dizer que o vazamento de dados vai ocorrer, é uma questão de saber quando, Então, fazer um seguro é fundamental para ter cuidado com isso. Mas eu queria completar aqui, Fabiano, se você permite a minha interrupção boba aqui, nós temos uma cultura, principalmente no campo da terceirização, de adquirir documentos do terceirizado.
Então é engraçado, os nossos contratos disciplinam que a empresa terceirizada tem que nos mandar folha de pagamento, recolhimento de fundo de garantia, INSS. Se você olhar esses contratos hoje com base na Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que chorar, dá pânico, né? E é uma cultura no Brasil que nós vamos ter que mudar. Não tem o menor cabimento você coletar e armazenar dados de pessoas que não são seus empregados, que são vinculados a terceiro, mas com eles você defende a tese de que não tem nenhuma relação pessoal, né? E, no entanto, você armazena centenas, milhares de folhas de pagamento, cheque, contribuições, etc., que estão lá na sua base de dados. E se isso vazar, meu amigo, vai ser um caos, né? Então, eu só queria colocar essa pimenta aí no seu caldeirão para você acrescentar na sua apresentação e na próxima, porque esse ponto, para mim, é surreal. Muito bem observado, Solon. Obrigado aí pela tua presença e principalmente por essa lembrança, e por esse referencial, porque, de fato, é um ranço, né, daquele tempo em que se falava, não, é o ius vigilando na terceirização, né, a obrigação do contratante de fiscalizar a atividade exercida pelo prestador, e que a lei de terceirização, ainda bem, criou outros padrões e critérios para definir quando há ou não a responsabilidade direta, quer dizer, o reconhecimento do vínculo como exceção. Mas você tem razão, nós poderíamos ficar aqui elencando e elucidando uma série de outras situações aí que nascem com essa preocupação das empresas, né, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigado, Evandro, mais uma vez, e a todo mundo que nos acompanhou aqui nessa manhã tão produtiva. Obrigado, doutor Fabiano. Obrigado uma vez mais, doutor Solo, a todos os participantes. Em função desse atraso, a gente vai retornar pontualmente às 13h45 com o painel 3, que também está muito rico, e depois teremos o painel dos cases, né? Conta aí com a participação de todos vocês. Gratidão aí mais uma vez ao doutor Fabiano, ao Solo, a todos vocês que estão aqui acompanhando o evento. Quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, patrocinadores do evento, a Park Education, a Impact Online, a GRTS Digital, a Único RH, o Ipuju, a Óptimo e a Gestão RH. Aos participantes que têm dúvida, consulte um bom advogado. Vocês já estão aqui com excelentes operadores do direito. Fica aqui a recomendação, qualquer dúvida, contactar aí ao doutor Fabiano, ao doutor Solo, a parte da manhã, ao doutor Jorge Matsumoto, doutora Andréia. Vocês estarão muito bem servidos aí para os expoentes do direito do trabalho brasileiro. A todos vocês, muito obrigado. Até daqui a pouco, às 13h45.